Toco com ator, cantor e bailarino e atleta, enfim, Felipe Moraes. Felipe, nós estávamos falando do Cirque du Soleil, e aí você falou, quando eu cheguei no hotel, vamos falar um pouquinho de como foi sua trajetória aqui em Sorocaba. Você começou a fazer teatro em Sorocaba? Em Sorocaba. Você morava em Votorantim? Eu nasci em Sorocaba e cresci minha infância, minha adolescência praticamente toda em Votorantim. Mas eu comecei a estudar desde pequeno em Sorocaba, com 11 anos, né? A minha mãe fazia cursos, oficinas de teatro. Fui um dia seguir ela para ver como que era, para acompanhar. Ordália de Moraes. Ordália de Moraes. Conhecida aqui em Votorantim, fez bastante coisa pra cá. E aí eu fui seguir ela para assistir a aula e gostei. Comecei a gostar, me encantei pelo teatro, comecei a fazer cursos e cursos. Na época eu fazia na oficina cultural e depois eu conheci o SESI. Aí que foi, na verdade, o meu grande primeiro passo mesmo para o teatro. Que eu comecei a comecei a estudar no SESI na escola. Eu fazia o teatro do SESI, que eu morava lá praticamente, ficava o dia inteiro lá estudando, assistindo peças. E também treinava ginástica olímpica no SESI. Então fazia tudo meio que num círculo só, né? Qual foi o seu primeiro espetáculo? Meu primeiro espetáculo foi o Cordão Umbilical. Ah, foi o Cordão Umbilical? Foi o Cordão Umbilical. Tá. Foi a sua direção. Mário Prata. Escritor Mário Prata. E foi meu primeiro grande espetáculo que eu fiz. Foi minha estreia mesmo, de fato. Porque até então eu só tinha estudado, né? Feito aulas, tá? Eu gostava muito de fazer aulas. Mas de colocar o pé no palco e fazer um espetáculo mesmo foi o Cordão Umbilical. Então você já começou, digamos que você já começou bem. Comecei porque bem. Você estreou com o Cordão Umbilical, que foi um espetáculo de muito sucesso, que entrou pela viagem teatral do SESI. Exatamente. Teve uma crítica muito bacana. Lélia Abramo veio assistir, né? Grande Lélia. Teve muitos... o Cordão Umbilical teve muitas... Assim, eu lembro muito, foi muito marcante e teve muitos momentos marcantes, né, na minha vida. Acho que não só na minha, acho que de todas, né? Foi um momento muito, muito especial, assim. A gente ficou, acho que, quase 2 anos em cartaz. Quase 2 anos. Com o mesmo espetáculo. Praticamente viajou o estado de São Paulo quase todo. Praticamente, né? Quase todo. E aí, uma ponte, vamos fazer uma ponte, do que era, na época, que na época também eram hotéis, enfim. Existe uma correlação entre o Felipe do Cordão Umbilical com o Felipe depois que foi fazer o Cirque du Soleil? O que se passa, né? O que dá para se lembrar daquela época com a época de hoje? O que traz daquela época, sabe? Sabe que várias vezes já pensei sobre isso. E eu penso como se fosse... Eu tive uma escola muito bem preparada, que foi com o Cordão Umbilical, porque quando eu comecei a ter a realidade, por exemplo, no circo mesmo, de estar em hotel, de ter toda aquela estrutura, eu tinha toda essa estrutura no SESI. Então, para mim, foi como se eu tivesse feito, foi a minha faculdade, o meu estágio, foi tudo ali. Porque depois que eu saí desse meio, que eu comecei a entrar, fazer outros musicais, ou até mesmo no circo, era como se eu já tivesse vivido um pouquinho daquilo. Tá. Como se estivesse dando continuidade. Eu estou me lembrando de uma história aqui agora, e aí até me emocionei aqui um pouco, porque eu me lembro uma vez que você chegou atrasado no ensaio, e eu chamei muito sua atenção, e você sempre foi uma pessoa muito disciplinada. E você falou, Júnior, eu tenho que falar com você. Aí eu falei, tá, mas o que foi que você chegou atrasado? Não, é que eu vim a pé de Votorantim até aqui, para poder... Não, isso me marcou muito, e isso até hoje eu lembro, e eu acho que isso é uma virtude muito grande, né? E como é que e como que isso funciona dentro de você, né? Como que você vê essa batalha, né? A batalha da sua mãe. Na época você cuidava do seu tio com um carinho imenso, né? Você é uma criatura doce e você tinha essa doçura, eu não me recordo o nome do seu tio. Eugênio, mas você tinha uma verdadeira paixão por ele, um carinho, né? E eu me recordo de você chegando e eu chamando sua atenção por conta de que você tinha... Você falou, não, Júnior, é que eu vinha a pé de Votorantim. E eu acho isso um mérito muito grande, né? E aí, Filipinho, como que é entender todo esse processo que você passou, e é lógico que você tem muito ainda
pela frente para conquistar, mas você já conquistou grandes coisas, né? Primeiro que você conquistou ter caráter, né? Dentro de uma profissão que muitas vezes as pessoas se perdem. Então, como que é isso? Assim, eu sinto muito orgulho de tudo que eu fiz. Assim, eu tive momentos muito difíceis na vida, financeiros, e mesmo assim, nem por conta disso eu deixei de fazer, de correr atrás daquilo que eu acreditava, daquilo que era meu sonho. Então, mesmo se eu estivesse passando qualquer dificuldade, mas isso eu acho que não digo que é uma virtude só minha, é uma virtude um pouco da minha mãe também, porque ela que sempre esteve ali me apoiando, me ajudando. E mesmo em momentos difíceis que ela não tinha como me ajudar, a única coisa que ela podia fazer era me apoiar. Nesse dia eu falei para ela: mãe, eu não vou deixar de ir no teatro, eu vou a pé. Ela: mas você vai a pé? Eu falei: ué, eu não vou deixar de ir. Eu saio 3 horas antes, vou andando, mas eu vou. Daí ela falou: então tá bom, vai. E foi, né? E fui. E tá aqui, né? E aí, tô aqui. E aí, pode falar. E assim, eu me orgulho muito disso, porque eu nunca deixei de acreditar. Mesmo nos piores momentos, até em São Paulo, quando eu comecei, eu passei por momentos difíceis também. Nunca na vida a gente sempre tem só os louros. Os louros, né? A gente sempre tem altos e baixos, né? Então, mas isso é muito, muito bom, assim, para você. Eu acho que hoje em dia eu dou muito valor às coisas que eu tenho, ao trabalho que eu tenho. E eu acho que isso é um pouco visível. Por exemplo, para ter essa indicação do circo, eu acho que foi porque eu consegui passar essa coisa, que eu valorizo o meu trabalho, que eu gosto do que eu faço. Que não é tipo, tô aqui, vai ter outro próximo. Não, que eu gosto, que eu realmente acredito e gosto. Então, eu acho que isso ajudou a ser quem eu sou hoje mesmo, a valorizar o meu caráter. Eu tenho a impressão que, você já até falou, né, que você teve uma boa escola. Eu acho que você começou da maneira certa, você sempre se empenhou da maneira certa. Eu lembro que você era um ator, né? Não era só um ator, você era meu amigo, era um companheiro que estava ali, né? Me lembro da montagem do primeiro festival estudantil em que você me ajudou muito, ficou no alojamento, enfim. E aí, Felipinho, o que é que nós podemos entender do que é juntar o mecanismo, né, de um ser humano juntamente com o mecanismo de um artista, né? O que é que leva um artista, porque as pessoas falam no fator sorte, será que é o fator sorte ou será que é o fator humano, o fator de correr atrás, o fator de estar querendo fazer mesmo, é que faz com que a gente aconteça? Eu acho que tem 1% de fator sorte e o resto, os 99%, são de acreditar, de correr atrás, acho que a palavra mais certa mesmo é de acreditar, de correr atrás. Porque, não sei, eu não vejo outra maneira, pelo menos a minha vida foi que eu sempre tive que batalhar, correr atrás para conseguir. E graças a Deus eu consegui muitas coisas boas, muitas vitórias na minha vida. Hoje eu posso dizer com propriedade que eu realmente consegui. E sou feliz por isso. Depois do Cordão Umbilical, você fez quais espetáculos? Eu fiz... O Cordão Umbilical foi com o SESI, né? Foi com o SESI. A gente ficou 2 anos em cartaz. Depois eu fiz A Viagem Faz de Conta, tá, que na verdade foi meu primeiro espetáculo profissional. Tá. Que a gente... Porque o Cordão Umbilical foi um espetáculo profissional, mas no molde ainda de aluno. Né? Mas no molde de aluno. Eu estava começando, né, estudando. Tá. Mas a viagem eu já podia dizer que já estava mais preparado, já entendia o mecanismo e tal. Também circulou bastante. Nossa, praticamente, acho que eu conheci todo o estado de São Paulo. Eu não tinha muito dinheiro para viajar na época, acho que eu conheci o estado de São Paulo inteiro só através do teatro, trabalhando, né? E era um trabalho, era uma diversão também, porque eu gostava de fazer, mas era trabalhando e me divertindo ao mesmo tempo e conhecendo os lugares. Aí você fez a Viagem Faz de Conta. A Viagem Faz de Conta. Depois eu fiz o Chapéu e Companhia, com o SESI. Que aí foi com o SESI. Depois eu fiz o Concertador de Brinquedos, que eu lembro até que tinha algumas coisas, uma sonoplastia parecida com o Circo du Soleil, né? Não tinha umas coisas assim? Sim. Do Alegria, eu acho. Será que é do Circo du Soleil ou era da... eu acho que deve ser. Não lembro, mas eu lembro que tinha era uma sonoplastia bem bacana. Depois eu fiz... Espera aí, que a gente já vai voltar sabendo tudo o que você fez. Tá bom. Estamos terminando o segundo bloco com Felipe Moraes e já voltamos.